E queridos, mais uma quarta-feira e o privilégio de poder falar a vocês, mas mais do que isso, o privilégio de ouvirmos a palavra de sabedoria de Deus. Portanto, a companhia de vocês a cada quarta-feira é um presente de Deus para nós aqui, para a gatinha, para mim, e eu sei que para nossa família e amigos também. Eu mandei para vocês e vocês perceberam que resolvemos fazer uma pequena. Chamamos, portanto, até de minissérie, mais uma minissérie. Tivemos algum tempo atrás, que não foi tão pequena assim, foram 7 episódios, chamamos também de minissérie, porém não tão pequena, a minissérie de Lições da África. Que tempo gostoso que a gente passou extraindo algumas lições para a nossa vida ali das interações que tivemos na África, né? África do Sul, Lesoto, Eswatini e tal. E dessa vez nós trazemos essa é pequena mesmo, uma nova minissérie. Deixa eu colocar aqui para vocês, porque eu até mandei no nosso grupo de WhatsApp, certo? Olha aí. Lições dessa vez do deserto, parte um. Começaremos em breve, já começou aqui. Então, amigos, eu queria aqui dizer a vocês que o deserto, inquestionavelmente, nos oferece muitas e muitas lições da vida, para a nossa vida. E, portanto, com essa imagem introdutória aqui, que eu até mandei um pouquinho antes para vocês, chegou o momento, estava reservado em algum momento falarmos sobre o deserto. No sentido literal, só como uma introdução, mas no sentido simbólico, nos desertos da vida, quando passamos pelo deserto da vida. Você percebeu que por esta imagem que eu volto a compartilhar com vocês, nosso planeta Terra visto de cima, e a gente espera um dia poder ver, né? Ele é simplesmente maravilhoso. E astronautas confirmaram, e a gente pode ver também por imagens de satélites, quando está bem ampliado, que o nosso é um planeta azul, né? Aqui está uma foto da NASA, repito, mas com um detalhe ali do Oriente Médio e tal, com uma parte mais de deserto, que é o nosso tema, mas ainda prevalece aquele azul dos oceanos, que coisa maravilhosa. Mas no todo, quando a gente olha mais à distância, é chamado planeta azul. Mas esse planeta azul belíssimo, ele é recheado também por muitos desertos, como você pode ver nessa foto de satélite. Muitos desertos. É, e se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que existem muitos tipos de desertos diferentes. Aliás, até uma curiosidade, a gente tem o deserto quente, que é o que eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui hoje, e o deserto frio também, porque o deserto é uma parte da terra superária, árida, onde você pode ter tanto o deserto quente quanto o do frio, e dependendo da região do planeta. O deserto quente, ele também tem formatos assim muito diferentes. Eu não sei quantos aqui, vou até dar uma olhadinha aqui em vocês, quantos aqui já tiveram o privilégio de visitar um deserto. Esses desertos superáridos nós não temos com tanta intensidade no Brasil. Temos alguma coisa no Nordeste, é fato, algumas regiões que podemos caracterizar como regiões desérticas, mas aqueles desertos, os mais intensos no planeta Terra, não faz parte do nosso Brasil. Temos aqui perto um muito grande, e aliás considerado o mais seco do mundo, né? Gatinho, deserto do. Opa, bem na hora aqui, né? O deserto do Atacama, Atacama, no sim. Chile. E esse é um dos desertos que impressiona muito. Mas há outros desertos que têm estilos assim muito diferentes. Eu queria só fazer aqui uma rápida menção para vocês, uma imagem aqui. Esse é aquele clássico deserto. Quando a gente usa essa palavra, a gente pensa muito no deserto do Saara, que é aquele deserto
interminável, realmente é uma imagem impressionante, impressionante. E aqui está uma imagem do deserto do Saara, uma foto, para que a gente possa ver aquelas dunas de areia que não tem fim e que vão mudando conforme os ventos ali. Existe também o deserto, que ele é mais de rochas, mas também quilômetros e quilômetros. Por exemplo, estou trazendo aqui uma imagem para vocês e essa imagem vai fazer parte da nossa conversa hoje, do deserto do Sinai, que pega ali o Egito e até perto uma área também próxima de Israel, a própria ali próximo também, na Arábia Saudita, por exemplo, há um trecho da Arábia Saudita que tem um deserto de rochas como esse. Olha, que diferente, né? Mas absolutamente inóspito, de uma escassez de água que é característico desses desertos, né? Pensa numa região árida, complicada para se viver. Observem que nessas imagens que a gente traz, tem poucas pessoas vivendo. Mas existe um deserto, por exemplo, ali já está do lado da cidade do Cairo, onde a gente tem as famosas pirâmides do Egito. A gente tem ali um mix de deserto com areia e terra, chegando até, portanto, próximo da civilização. E nesse começo é até possível passear um pouco, como vocês veem aí. Mas deserto adentro aí vai ficando um pouco mais complicado. Amigos, eu queria, nessa outra imagem de deserto, do clássico deserto do Saara, embora haja outros também parecidos, dizer a vocês aqui o seguinte, que o deserto nós podemos utilizá-lo como um símbolo, uma metáfora, podemos dizer assim, dos momentos difíceis na vida. Porque é uma coisa assim muito curiosa. Aliás, há uma dualidade. Olha que coisa interessante, de uma dualidade de sensações em relação ao deserto. Eu explico aqui para vocês de sensações e percepções. Gatinho e eu, vou dizer aqui já para vocês que nós gostamos muito de visitar o deserto. Sim. Sempre nos impactou demais o deserto. Seja do Saara, através ali do Marrocos, seja em Israel, no Egito, essa região do deserto do Saara ou de Midian, outros tantos desertos que compõem essa região do Oriente Médio, seja o deserto do Atacama, desertos assim muito diferentes. Então há uma dualidade de, olha só, eu disse de sensações e percepções. Por quê? Ao mesmo tempo, a gente gosta de visitar o deserto e, inclusive, surpreendam-se, achamos bonito o deserto. Ele é uma beleza diferente. Aqueles que um dia puderem ter alguma experiência em algum deserto, um mergulho um pouquinho mais profundo, vamos dizer assim, entrando um pouco mais, e aliás, lembre-se, fica aqui um parênteses, qualquer visita mais profunda no deserto, jamais se aventure sem um guia que conheça minimamente o deserto. Você poderá ter complicadores maiores para poder sair dali. Quando eu digo se aprofundando um pouco mais. Então, essa experiência é tão rica porque a gente acha realmente muito bonito o deserto. Ele nos impacta muito. E, ao mesmo tempo, representa um local extremamente árduo e Aí. árido e melhor e sem condições para a vida humana. Existem alguns beduínos que vivem em algumas regiões no deserto, há outras que não dariam até para esses beduínos que estão acostumados. Tivemos o privilégio de, no deserto do Saara, seguir um longo caminho até chegar uma família lá no meio. Gente, inimaginável como eles conseguem viver ali. São condições inadequadas para a vida humana. E essa dualidade, ela nos faz pensar assim, puxa, será que o deserto foi algo criado por Deus? É algo positivo? Hum,
definitivamente não, embora o deserto represente um local até bonito para nós, nós gostamos de visitar, mas não pensaríamos em viver no deserto, porque essas condições precárias, difíceis de vida no deserto, representam os períodos negativos da nossa vida. Por isso que eu queria trazer o deserto hoje aqui como um simbolismo e uma metáfora dos momentos difíceis da vida. E quando nós olhamos esse deserto, eu volto a ele aqui com vocês. Olha só, aqui está uma imagem que a gente considera bonita, né? Certo? Eu acho que podemos dizer sim que é uma imagem bonita, essas dunas de areia. Aliás, uma delícia escorregar ali, rolar, etc. E passar Uhum. até algumas horas ali. Muito interessante. Mas acredite, mesmo nós que gostamos do deserto, nunca passamos nem sequer perto da vida um mês no deserto. Uma semana. Imagine por anos como isso seria impraticável. E então, amigos, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma coisa muito curiosa. Olha a nossa linha do tempo da história da humanidade aqui presente no meio do deserto. Quando nós olhamos para essa linha do tempo e vamos ali para a criação, amigos, acredite, este não é o planeta que Deus idealizou e criou para nós. Esta, esta, esse estilo de vida num deserto não é aquilo que Deus reservou para nós. A criação de Deus, e aqui eu uso uma imagem atual, uma foto no Canadá, nas Montanhas Rochosas. Lake Louise. Lake Louise, precisamente, gata. Ah, claro que é uma foto atual, mas só para a gente imaginar que a criação de Deus foi numa outra linha. Deus criou o planeta em condições muito melhores do que a gente vê no planeta Terra. E de igual forma, quando nós trazemos o deserto como um simbolismo dos momentos difíceis, queridos, Deus também não criou o ser humano para viver em circunstâncias simbólicas de um deserto na vida, com todas as dificuldades, os problemas que nos abatem em todos os aspectos sociais, psicológicos, os mentais, físicos, todo tipo de problema. Deus nos criou para um mundo perfeito e para uma vida perfeita. Mas, quando a gente olha aqui, voltando na nossa linha do tempo, da história da humanidade para a criação, aliás, eu queria até trazer umas imagens para vocês em 2020, 2023 precisamente, melhor, nós tivemos uma série voltada à criação de Deus. E ali trouxemos algumas imagens. Eu fui buscar algumas imagens para que a gente pudesse ter um contraste na nossa mente hoje à noite de como Deus criou esse planeta Terra. E eu trago aqui para vocês algumas dessas imagens, muito rapidamente, para relembrar. Aliás, quando Deus criou todo o universo, está ali nosso planeta, ele criou com uma intensidade, uma diversidade, por um planeta como um lar para os seres humanos, muito diferente do que nós temos hoje. E ainda assim, hoje eu trago algumas imagens para vocês, algumas aqui são fotos que nós tiramos em alguns lugares desse planeta, que revelam como Deus criou. Olha, o contraste entre um jardim deste, com plantas, flores, água, árvores e assim por diante, comparado à vida no deserto. E ainda Deus recheou esse planeta Terra, tão criativo, com seres, seja na água, seja no ar, que pudesse dar um brilho. Essas imagens fizeram parte desta série que nós tivemos em 2023. Uma hora eu preciso disponibilizar para vocês reverem aqui. Amigos, esse é o clima que Deus criou, com imagens espetaculares, recheadas inclusive por animais. E olha o brilho, a coloração, os formatos, e ainda fecho com mais uma aqui, imagem para inspirar a gente, relembrando das lições da África. Queridos,
A criação de Deus foi nesse clima aqui. Que planeta maravilhoso. E este é o plano que ele tinha para a nossa vida. E entenda isso agora, não só no aspecto biológico e físico do planeta, mas também nos aspectos espirituais, sociais, relacionais dos seres humanos. Mas essa queda, a entrada do mal nessa história da humanidade que nós estamos sempre relembrando aqui vocês, levou não só o planeta fisicamente, geograficamente, a ter os desertos, como também levou a nossa vida a ter os desertos, os períodos de profunda escassez em algum aspecto. Isso faz sentido para vocês? Quem de nós, seres humanos, não passou por desertos na vida? Eu, quando comento aqui esse momento, e conhecendo as histórias de alguns de vocês aqui, eu sei de momentos de desertos profundos na história da vida de alguns aqui. E daqueles que eu não conheço, como eu comentei no início, certamente você também deve ter passado por momentos que poderiam ser declarados como um deserto na vida. Escassez, dificuldades, problemas, tristeza, sofrimento, dor. Estes são os desertos. Também não foram criados por Deus. Veio numa outra fase que a gente vive agora, porque o plano de Deus era que estivéssemos vivendo uma plenitude de vida feliz, como as imagens anteriores sugeriram para nós. Amigos, estamos sujeitos a viver momentos de deserto na vida. E é até possível que alguns de nós aqui estejamos numa fase ainda passando por uma fase de deserto na vida. E por isso eu trago aqui para vocês um outro deserto para servir de inspiração. Porque neste momento eu quero dizer a vocês que, mesmo diante dos momentos de maiores problemas na vida, Deus utiliza os desertos da nossa vida para uma transformação, para desenvolver e formar o nosso caráter. Eu estou com a imagem aqui, gatinho, de um deserto que é um deserto rochoso, que vai ser a imagem para nos levar ao simbolismo do que esse deserto pode representar. Esse não é um local que a gente gostaria de construir a nossa casa e viver feliz ali. Interessante visitar por algum tempo, mas não é onde gostaríamos de passar uma eternidade, é verdade. Mas aqui na Terra, nesse momento de vida, quando nós passamos por esses momentos de desertos da vida, eu queria dizer a vocês que Deus pode nos dar lições preciosas de vida, lições muito preciosas. E eu quero, com vocês hoje, por isso chamamos de lições do deserto, trazer aqui uma história da palavra de sabedoria da Bíblia, que nos traz uma inspiração muito especial. Eu estou com a minha aqui também. Deixa eu trazer aqui, olha, no Êxodo, deixa eu até ver que página está, porque eu sei que alguns de vocês acompanham a nossa live com essa Bíblia em mãos. Olha, deixa eu colocar aqui. Esse é o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, tá? Primeira página inspirada dessa Bíblia aqui. Tem gente que está com um exemplar novo aí, né? Que maravilha. E alguns têm isso guardado. E quando a gente olha aqui, olha, na página 86, no início da Bíblia, segundo livro, precisamente página 86. A história que eu queria comentar brevemente com vocês, ela começa nesse período, nesse local aqui da Bíblia. E eu volto com a página que estava mostrando aqui para todos, que no livro de Êxodo relata a história dos israelitas que estavam
como escravos no Egito, no meio de um deserto, mas na parte das cidades. E ali nós temos uma história tão fantástica que narra um personagem, você vai ver logo na segunda página, olha, capítulo 2, um personagem que viveu e pode nos trazer lições incríveis do deserto. E esse personagem, eu trago aqui uma das imagens do filme dos Dez Mandamentos, já comentei algumas vezes aqui, é simplesmente Moisés. Você pode ver nessas páginas que se seguem ali, aqueles que forem ler, convido a lerem posteriormente, que ali nós encontramos a incrível história de Moisés, um israelita que nasceu no contexto de escravidão, com seus pais e toda a sua família, mas que teve uma história diferente. E esse deserto, essa foto que eu estou colocando como a imagem da semana, é o deserto do Sinai, onde tem o Monte Sinai, que na verdade vocês podem perceber é uma cadeia de montanhas conhecida como Sinai. Moisés, esse príncipe do Egito, nascido ali, crescendo e se tornando como um membro da corte do faraó, acabou também vivendo um período no deserto. Algum tempo atrás, agora sim, precisamente no ano de 2022, uma outra temporada, nós dedicamos 3 episódios, você vai se recordar bem, né, Gatinha, sobre a vida de Moisés. E ali eu, 2021. 2021, 21. né? E ali nós tivemos uma história assim maravilhosa. Entrei nos detalhes. Uma hora a gente vai disponibilizar para que vocês possam rever. E naquela ocasião nós fizemos uma coisa muito interessante, que foi estabelecer uma linha do tempo da história de Moisés. Aliás, vocês veem que ele começou lá embaixo, lendo o livro de Êxodo ali, porque ele começou como filho de pais escravos, uma família escrava. E depois a história dele teve uma tremenda ascensão, como pode ver aí, mas depois uma queda e assim por diante. E essa história de Moisés, os detalhes estão naqueles 3 episódios. Hoje eu queria destacar só um aspecto. É uma história que a Bíblia relata de 120 anos. Que privilégio, né? Viveu 120 anos, um dos maiores líderes da história relatada na Bíblia, da história da humanidade. Eu talvez possamos até considerar o maior líder dos seres humanos. Mas como há outros tantos também muito expressivos, vamos considerar pelo menos como um dos maiores líderes. E estes 120 anos, gente, teve 3 fases. A primeira fase é essa da ascensão ali. Vocês podem ver, essa é uma ilustração que está na nossa Bíblia, a Bíblia ilustrada aqui que eu mencionei a vocês. Ele nasceu e para ser protegido, evidentemente com Deus orientando ali, sua mãe o colocou num cesto no rio Nilo, que foi encontrado pela filha do faraó, que contrariando toda a ordenança do faraó para matar todas as crianças, para que não surgisse nenhum líder que pudesse libertar o povo que estava escravo, ela resolveu cuidar desse pequeno. E é claro que a história, de forma extraordinária, aparece ali à esquerda a irmãzinha de Moisés, Miriam, que estava escondida acompanhando o cestinho no rio Nilo e que então logo aparece na cena e a filha do faraó, querendo esconder o menino, ela já se coloca à disposição que ela teria a história é espetacular, que ela teria alguém que pudesse cuidar dessa criança. Aliás, quando eu estava relembrando essa história aqui, eu me lembrei da minha irmã, Miriam. Minha irmã é como Miriam, né? Desde pequenininho já estava procurando cuidar e me proteger em todos os sentidos. Miriam foi dirigida por Deus, Vilma. Obrigado, Vilma. Em alguns momentos me deixou na mão, hein, Vi? Mas vamos deixar Tira a passar aqui. geladeira. Atrás da geladeira, uma história para outro dia aí. Mas
Minha irmã é como Miriam, sempre cuidou e às vezes, né? Às vezes o Moisésinho também dava o seu trabalhinho, então merecia um puxãozinho de orelha, né? Mas Miriam, que história maravilhosa é essa? Gente, leiam na Bíblia. Se dispôs ali e a filha do faraó adorou a opção. Puxa, você tem alguém que possa cuidar para ele crescer um pouco mais, né? E Miriam, então, disse que tinha e levou justamente para a própria mãe de Moisés para cuidar. Mas chegou um momento que a mãe de Moisés precisou entregá-la e entregá-lo à filha do faraó, e ele foi então viver no palácio como um príncipe, né? Um príncipe do Egito. E por isso essa imagem. Aqui, amigos, queria dizer a vocês que Moisés passou os seus primeiros 40 anos no palácio, na vida real, como um príncipe, tendo todas as condições possíveis. A vida foi esse gráfico de subida e no auge da sua vida. Mas depois de um episódio, relembrando apenas aqui, em que Moisés, num momento de fúria, e cometeu um crime, matou um soldado egípcio que castigava um escravo, teve que fugir. E aí começa então outros 40 anos da vida de Moisés. Para onde ele fugiu? Para o deserto. E ali ele viveu 40 anos, fugitivo, como um pastor de ovelha nas terras de Midian, que pega uma parte ali desse deserto do Sinai, conhecido também, e passou. Olha que mudança radical, do palácio, com todos os benefícios possíveis, para o deserto, uma vida simples de um pastor, num local mais ou menos como essa imagem que a gente tem aí. E posteriormente, comentaremos numa outra ocasião, teve os outros 40 anos de Moisés, que curiosamente também foi no deserto. Aí eu coloquei um deserto mais com características de Saara, não tanto com o que ele viveu, mas apenas para um simbolismo, uma mudança de vida. E é aqui, gente, olha, aliás, a vida de Moisés, naquele período que a gente entrou em mais detalhes, tem exatamente essas três fases: 40, 40, 40 anos, conforme relatado na Bíblia. Mas eu queria me ater a essa segunda fase aqui, para a gente tirar uma lição muito importante da história de Moisés no deserto do Saara. Amigos, eu não sei como você entende os momentos de vida no deserto. Eu, conhecendo a história de alguns de vocês, vocês devem estar ali fazendo assim, em que momentos vocês viveram no palácio, e em que momentos vocês viveram no deserto. Nós passamos no deserto de formas diferentes, mas eu queria dizer a vocês que o deserto é uma oportunidade para que Deus possa desenvolver o nosso caráter. Só que esta oportunidade, amigos, depende, Deus vai se dispor a fazer isso na nossa vida, mas vai depender da nossa escolha. Eu posso encarar o deserto de tal maneira que eu me afaste de Deus, ou posso encarar os desertos da vida de maneira que eu me aproxime de Deus. Isso é tão impactante porque nas horas mais difíceis, gente, estou falando aqui de uma situação de relacionamentos, de perdas, de questões financeiras, de doenças. Esses são os desertos que nós passamos. Quando estamos diante dos maiores, das fases mais ruins da nossa vida e dos nossos maiores problemas, são momentos em que depende da escolha que nós vamos fazer. Nós vamos fortalecer a nossa fé e confiança em Deus, ou vamos nos revoltar porque estamos passando por estas circunstâncias? Olha, eu queria dizer a vocês que aqui está uma grande lição do deserto
pela vida de Moisés para nós. Para quem viveu 40 anos com o máximo que um ser humano pode alcançar, que é fazendo parte de uma família real, em todos os sentidos possíveis. Os 40 anos seguintes vivendo no deserto e com a escassez do deserto, amigos, são 40 anos no máximo e 40 anos no mínimo. Como eu disse a vocês, nós gostamos de ir no deserto, tivemos o privilégio de conhecer esse deserto que Moisés esteve e voltaríamos outras tantas vezes, mas jamais iríamos querer viver ali. E isto foram por pouco tempo, horas até. Agora você imagine 40 anos no deserto. Poderíamos encontrar em Moisés uma pessoa revoltada contra Deus. E, aliás, é nesse sentido, nesse simbolismo, nesse paralelismo, que eu diria a vocês o seguinte: conhecemos muitas pessoas e conhecemos algumas histórias de pessoas que, diante do deserto da vida, estremeceram a sua fé e abandonaram a sua fé e se afastaram de Deus. Pessoas que conhecemos, pessoas queridas. Ao mesmo tempo, nós conhecemos pessoas que passaram por turbulências, tempestades de areia no deserto, não tinham conexão com Deus, mas encontraram nessa tempestade no deserto uma conexão e conheceram a Deus e vieram a fortalecer a sua fé. Evidentemente, estamos evitando aqui qualquer identificação, mas eu convido você a se colocar nesses lugares ali, porque como pode um mesmo deserto, né, na vida de todo mundo, um, fortalecer a fé de uns e abalar a de outros? Isso vem de Deus? O mesmo sol que representa a luz que vem de Deus, ele pode amolecer, derreter, já disse uma vez isso a vocês, uma manteiga, ou endurecer um, um torrão de terra. Como o nosso coração pode ser amolecido pela atuação de Deus, como ele pode ser endurecido. Mas a ação de Deus é a mesma. Essa luz, esse sol. O que vai fazer a diferença nos desertos da vida são as nossas escolhas. Nós podemos estar com o coração abertos e entender o seguinte: isto que eu estou passando é momentâneo e haverá sim uma vida após este deserto. E esta foi a escolha que Moisés fez passando esses 40 anos no deserto. Até que Deus, você conhece a história? Relembramos até recentemente, acho que 2 episódios atrás. Deus lá naquele deserto, e tivemos uma foto para a semana ali, através de uma sarça que ardia o fogo nela, mas ela não se consumia. Deus, através daquele episódio espetacular, falou com Moisés e o convidou para uma grande missão. E ele foi para essa missão, voltou para o Egito, para ser o libertador, Deus libertando através de Moisés. Mas depois ele ainda voltou para o deserto, e isso vai ficar para uma próxima ocasião. Mas, amigos, nesse destaque, nesse momento que eu mostro aqui para vocês, esta imagem do deserto, fica aqui um convite de reflexão muito profundo. Nos desertos da nossa vida, que escolha nós vamos fazer? Continuar confiando em Deus, mesmo que a gente ainda continue nesse deserto? Ou vamos esmorecer, como se acreditássemos que foi Deus que tenha enviado essas desgraças para nós? Amigos, eu quero trazer para vocês aqui 3 textos da palavra de sabedoria da Bíblia, para que a gente não se esqueça. E um deles, olha, começando aqui pelo livro de Tiago. Que
passagem fantástica. Difícil isso. Considerem motivo de alegria. Olha só, de alegria o fato de passarem pelas provações, por diversas provações. As provações são como um deserto para nós. Provações de toda a natureza, sejam as doenças, sejam os problemas de relacionamento, sejam as questões financeiras, sejam os problemas que abatem a nossa vida. Assim nós saberemos, e Tiago diz assim: vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Amigos, são nas provações, nos momentos difíceis, nos desertos da vida que nós temos a possibilidade de fortalecer a nossa fé. E esta fé vai nos levar à perseverança. Uma perseverança para aguardar o momento da volta de Jesus, em que ele vai modificar totalmente. Nós podemos estar no deserto até o último dia da nossa vida, ou até a volta de Jesus, mas ali o deserto será restaurado. Então, esse texto ele nos diz assim de uma forma fantástica, fantástica. Vamos encarar com motivo de alegria mesmo as passagens dos desertos da vida, porque isso pode fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Ah, há um outro autor bíblico, no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo. Se tem alguém que viveu desertos na vida, se tem alguém que viveu esses desertos na vida, é o apóstolo Paulo. E aí ele diz que um momento ele recebeu essa mensagem de Deus para a vida dele. É Deus falando ao apóstolo Paulo: a minha graça, a graça de Deus, é suficiente para você, Paulo. Pois o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Amigos, se tinha alguém que estava vivendo um momento de fraqueza, de sofrimento, de problemas, era o apóstolo Paulo. Desertos e mais desertos na vida. E é neste contexto do deserto que Deus fala assim para o apóstolo Paulo, e aí diz para nós hoje também: olha, é na fraqueza, é no deserto, é no sofrimento, é nas provações que o meu poder, o poder de Deus, pode ser fortalecido. Ele se revela, ele está à nossa disposição. Portanto, amigos, é muito mais fácil nós dizermos assim: puxa, estamos com o Espírito de Deus nos momentos de bonança, nos momentos de jardim. Mas no momento do deserto, da provação, das tristezas, é quando a gente tem uma dificuldade maior. Mas é ali que eles assim: meus amigos, o poder de Deus, o meu poder, diz o Senhor, se manifesta justamente nos momentos de fraqueza. E por fim, queridos, quando a gente olha estes textos, né, o meu poder se aperfeiçoa. Eu gosto muito dessa expressão aqui, se aperfeiçoa na fraqueza. É no deserto da vida que Deus vai aperfeiçoar, se assim escolhermos, a nossa fé, a nossa perseverança, e que o poder dele vai se manifestar. E amigos, se você tem vivido momentos de deserto na vida, eu gostaria de deixar este texto maravilhoso do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Porque ele diz o seguinte: ele, referindo-se a Deus, fortalece o cansado. No deserto, a vida é dura e a gente está cansado, sem forças para seguir. E é nesse momento que ele fortalece o cansado. Ele dá vigor ao que está sem forças. É nestas circunstâncias. E aí, Isaías, um pouquinho à frente, ele termina dizendo assim: aqueles que esperam no Senhor. E eu complementaria que, mesmo no momento, no profundo do deserto da vida, eles renovam as suas forças, porque Deus traz essa promessa para nós. Seja qual for o deserto que você esteja passando,
seja qual for o deserto que a gente possa passar algum dia pela frente. Deus renova as nossas forças. E Ele vai nos ajudar a transformar este deserto, este momento difícil da vida, num fortalecimento de fé. Mas lembre-se de uma coisa, amigos: a escolha é nossa. Você sabe que minha família e eu passamos por um momento, um deserto, e passamos até agora muito difícil com a perda do meu pai. Esse é um grande deserto, o maior deserto que eu já enfrentei neste aspecto da vida. Mas eu tenho aqui na minha mãe e outros familiares um exemplo de escolha, de confiança em Deus mesmo no deserto. E como a minha mãe está aqui hoje, mãe, eu agradeço por esse exemplo, porque essa perda que representa para você a maior perda na sua vida, depois de 67 anos juntos, ter a ausência do meu pai agora nesse momento é um grande deserto. Mas diante desse deserto, eu vi você escolhendo confiar em Deus, manter a esperança na volta de Jesus, quando poderemos rever meu pai e todos aqueles queridos. Esta é a escolha que eu quero convidar a vocês. Mãe, resolvi seguir o mesmo caminho também. E estou buscando esse caminho, porque é nesse deserto que nós podemos ter a certeza de que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E é nesse sentido, amigos, que eu volto com esta imagem do plano de Deus. Ele criou um mundo perfeito, destituído de doença, de sofrimento, de perdas, da morte. Mas esse mundo, ele teve uma queda. E o mal entrou nesse mundo, criando desertos na vida. Mas o plano de Deus, e isso ocorrerá em breve, e é isso que eu sei que a minha mãe se apega e nossa família também, é aquela de renovação de eternidade. A eternidade não será num deserto, amigos, porque ele promete renovar essa terra, mas, sobretudo, renovar a vida humana para que a gente possa viver uma perfeição e plenitude de vida, destituída dos desertos da vida. Mas lembre-se, ainda não chegamos nesse momento. E quando você passar por esses desertos, lembre-se que é a sua escolha que vai fazer a diferença. Se revoltar contra Deus, que não manda ao deserto na vida de ninguém, ou se apegar mais nele para esperar a eternidade destituída de todo mal. Que Deus te ajude e abençoe na sua escolha. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, te agradecemos, Senhor, porque apesar deste cenário inóspito e árido que representa o deserto no nosso planeta Terra, e que assim também representa os momentos difíceis na nossa vida, nós podemos nos fortalecer, fortalecer a fé no meio dos desertos da vida e aguardarmos com uma esperança muito, muito especial a volta de Jesus, quando, portanto, tudo será renovado para a eternidade. Nos ajude, Senhor, para que a gente tenha a nossa fé fortalecida todas as vezes que vierem momentos difíceis. Pedimos estas bênçãos a cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quero convidar a Gatinha aqui. Deixa eu te ajudar. Como eu comentei no início, Gata, essa dualidade É, de percepção e sensação em relação do deserto. Gostamos de ver, gostamos de visitar, mas queremos viver
num jardim como era É, o jardim do Éden. sim. Eu acredito que nós vamos viver. Portanto, esteja firme se você ainda estiver vivendo um deserto na sua vida. Deus tem algo muito especial reservado para você. Amém.